Meus preciosos alunos, aqui é o professor Rafael mais uma vez, gravando essa aula de História do Direito. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam todos bem. Essa seria, a nossa primeira aula do segundo bimestre, tá? Essa seria a nossa primeira aula do segundo bimestre. Vocês são heróis, estão fazendo uma coisa muito difícil, né? Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, né, ter essa aula à distância. Não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que vocês têm dúvidas, têm dificuldades, podem ter dificuldades. Nós estamos aqui para ajudar vocês como for possível, tá? Então não se esqueça de postar a sua dúvida, não se esqueça de postar a sua dificuldade. Nós estamos tentando fazer o máximo possível para ajudar você, tudo bem? Fica com a gente, tá? Vamos ter uma aula muito bacana hoje. Não desliga o vídeo, tá? Então, nossa primeira aula do segundo bimestre seria hoje, né? Que começaria um pouquinho mais para frente. Nós não tivemos prova, né? Então essa aula seria mais para frente. Lembrando a vocês que semana que vem é feriado, tá? Semana que vem, se não me engano, é feriado, aniversário de Caçapava, né? Então nós não teremos aula, tá? Bom, meus caros, a prova, se não me engano, seria hoje, tá? Não vai ter. Bom, enfim. Então, agora, meus caros, nós fomos, né, na história geral, na história do mundo, né, em relação ao direito, nós fomos até a segunda metade do século XX, né, e agora a gente volta tudo, tá? Voltamos até o século XIII, a gente volta no tempo de novo. Só que dessa vez nós vamos acompanhar o desenvolvimento, a formação do Estado e do direito brasileiro, tá? E não é, e é impossível a gente estudar, né? É impossível que nós possamos estudar a gênese do direito brasileiro sem olhar para a nossa origem, né? Para a nossa origem lusitana, nossa origem em Portugal, tá? Então, essa aula de hoje foca, né, na formação do Estado português, na formação do direito português e depois de que forma, né, isso é passado, isso é transplantado para o Brasil. Então agora nós vamos começar a ver a origem, né, e a evolução do direito brasileiro, tá? Do direito brasileiro. Nós vamos até a atualidade nesse segundo bimestre, mas vamos olhar tudo, né? A parte de o descobrimento, a parte de colônia, né? Depois a colônia, depois o Reino Unido, né? O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né? Depois vamos para o Império Brasileiro, depois vamos para a República Velha, depois vamos para para depois da República Velha, vamos para o Estado Novo, ditadura do Estado Novo. Depois nós vamos para o que eu chamo de República Nova, né, a Segunda República. Depois a gente entra na ditadura militar e, por fim, a gente chega nos dias de hoje, tá? Então é bastante coisa para a gente ver, tá? Então fica ligado aqui, leiam os materiais que eu vou apontar para a gente, tá? Para vocês. Tiverem dúvidas, postem. Tá? Eu acho até que essa segunda parte é bem legal, segunda parte da matéria é bem legal. Tão legal quanto a primeira, se não melhor. Tá? Porque acho que tem mais coisa para a gente se relacionar, né? A outra parte é muito genérica, muito distante da gente, muito abstrata. Eu diria que esse segundo bimestre ele é mais próximo da gente. Bom, meus caros, então vamos lá. Vamos lá. Então, nós temos Portugal. Temos Portugal. E o que é Portugal, né? No início do século XIII, tá? No início do século XIII, o Estado português ainda não existe, Existe sim uma região que inclusive foi colônia romana, né? Foi parte do Império Romano durante a expansão, durante a expansão da República do Império Romano, uma região chamada Lusitânia. Lusitânia. Lá vivia um povo que os romanos que deram esse nome, né, Lusitânia, lá vivia um povo que os romanos chamavam de lusos ou lusitanos. Tá?
Bom, e aí o Estado, depois, né, depois do fim de Roma, essa região chamada Lusitânia, ela fica perdida, né, ela entra, mergulha na Idade Média também, tá? Mergulha na Idade Média também. E como é que foi a Idade Média em Portugal? Meus caros, a Idade Média em Portugal não foi muito fácil. Por quê? A Idade Média em Portugal e na Espanha foi muito diferente da Idade Média na França, ou na Inglaterra, ou em outros países. Por quê? Porque aquela região, a região da Península Ibérica, todo o sul da Península Ibérica, foi dominado por muçulmanos que vieram do sul, vieram do norte da África, né? Vieram do norte da África e cruzaram para a Europa pelo Estreito de Gibraltar, né? Então, a Europa era cercada por dois lados, né? Pelos muçulmanos. Então, no leste europeu, ali no sul da Áustria, né, vinha o Império Turco-Otomano, né, vinha o Império Turco-Otomano, não era o Turco-Otomano ainda, né, depois viria a ser o Império Turco-Otomano, que vinha pela Grécia, pela Grécia, Croácia, aquela região ali onde hoje é a Sérvia, Montenegro, né? E eles foram contidos na Europa. Quem fez o trabalho de contê-los foi o Império Austro-Húngaro, né? Foi o Império Austro-Húngaro. Na Europa, né, no oeste da Europa, na Península Ibérica, os muçulmanos, né, no caso os mouros, são chamados de mouros, né, vieram de lá do Oriente Médio pela Península do Sinai, invadiram o norte da África, né, Egito, Argélia, enfim, né, Egito, Argélia, Tunísia, etc. E penetraram na Península Ibérica por meio da Península de Gibraltar. Bacana. Então todo o sul, praticamente todo o sul da Península Ibérica era tomada, isso tanto para Portugal quanto para a Espanha, né, o que viria a ser Portugal, o que viria a ser a Espanha, era tomada por muçulmanos. Então a Europa, na verdade, ela lutou duas guerras diferentes contra os muçulmanos. A mais conhecida de todas são as Cruzadas, né, em que os soldados iam para o Oriente Médio, né, mas existia também a Guerra de Reconquista, que foi liderada sobretudo por portugueses e espanhóis, por lusos, né, e espanhóis, a Espanha também não existia ainda, na reconquista do território perdido ali na Península Ibérica. Então, justamente nessa luta do Estado português, exigia, né, a luta do Estado português, que ainda não existia, né, a luta do povo lusitano, exigia coordenação, exigia recursos, exigia dinheiro, exigia uma coordenação. Então, o Estado português ele teve uma origem, a sua origem foi acelerada, né? Podemos dizer que a sua origem foi acelerada em relação aos outros países da Europa. Por quê? Porque Portugal, desde cedo, teve que se unir institucionalmente, a nível institucional, para lutar contra aquela ameaça que era o islamismo, né? Que eram os sarracenos, os mouros, que dominavam parte da Península Ibérica. Isso explica porque, né, Portugal foi o primeiro estado a se formar ainda no século XIII. Então, na segunda metade do século XIII, nós estamos falando aí do 1250, 1260, né, o ano de 1260, 1270, nós temos a formação do Estado português. O Estado português que precisou se formar a fim de que ele tivesse organização institucional centralizado na pessoa de um rei, de modo que ele pudesse, de forma eficiente, lutar contra aquela ameaça, aquela invasão dos povos muçulmanos. Tudo bem. Então, Portugal, o primeiro país a se formar. Depois dele, né, depois de Portugal, vieram os demais. Né? Depois veio Escócia, depois veio Inglaterra primeiro, né, Escócia, França, Espanha, e aí esse movimento vai pipocando,
vai pipocando pela Europa conforme a gente vai acabando, vai chegando para o fim da Idade Média. Bom, legal. Isso explica, né, como Portugal foi o primeiro país a se formar, foi o primeiro estado em que o domínio das instituições estava concentrado na pessoa do rei. Né? Quem foi o primeiro rei absolutista a surgir? Foi o rei português. Né? Em toda a Europa, o primeiro rei absolutista a existir foi o rei português. O rei com o dinheiro financiado, né, pela burguesia, pela classe burguesa. Então foi o primeiro lugar onde o Estado tinha dinheiro para bancar, né, a sua atividade. Isso explica por que Portugal foi o primeiro país a se lançar no mar. Né? Por que Portugal, por que as grandes navegações se iniciam em Portugal e Espanha? Porque Portugal é o primeiro país, a Espanha se forma um pouco depois, né? Mas eles não tiveram depois disso outras guerras, né? Ao contrário, por exemplo, da Inglaterra, ao contrário da França, que tiveram guerras e só puderam se lançar mais tarde. Portugal e Espanha não, Portugal e Espanha se lançaram muito antes. Né? Então, isso explica por que as grandes navegações, né? Isso explica por que lá no século XVI, né, Portugal e Espanha eram os dois países mais ricos do mundo. Né? Eram os dois países mais ricos do mundo. Portugal, que chegou a ser, por um período, né, um dos estados mais ricos do mundo, né? Com colônias na América do Sul, com colônias na África, com colônias na Ásia, com colônias na Oceania. Tá? Então, na África, na América do Sul, nós temos o Brasil, né? Nós temos aqui a ilha de Santa Cruz, depois terra de Vera Cruz, depois Brasil, e Brasil ficou até hoje, com algumas variações, veremos isso mais para frente. Na África, praticamente toda a costa africana, né? Toda a costa africana tinha entrepostos comerciais portugueses, né? Onde Portugal trocava os escravos, né? Uma mercadoria, uma commodity muito importante nos séculos XVI até o século XIX, uma commodity muito importante, que era o escravo. Tá? Portugal foi o primeiro país a fazer o contorno da África, né? A contornar uma região tempestuosa, uma região muito difícil de navegar, que é o Cabo das Tormentas, né? Que ficava logo ao sul da África do Sul, uma região muito difícil de se navegar. E então Portugal foi o primeiro país a conseguir contornar a África. Nós tivemos aí o grande navegante Bartolomeu Dias, e o Cabo das Tormentas perde esse nome, os portugueses passam a chamá-lo de Cabo da Boa Esperança. Né? Esse caminho, esse contorno da África, né, é chamado de périplo africano. Né? Périplo africano. Foi o caminho que Portugal encontrou para chegar até as Índias. Né? Até as Índias. E era um caminho, né, toda a costa da África era ostensivamente vigiada e fiscalizada por navios portugueses. Então Portugal tomava conta muito bem do seu contorno da África. Tá? Tanto que a Espanha, para chegar nas Índias, ela faz o quê? Ela dá a volta ao mundo. Né? Para chegar nas Índias, nós temos Fernão de Magalhães, inspirado em Américo Vespúcio, Fernão de Magalhães que vai dar a volta no globo, né? Vai fazer a primeira circunnavegação do globo. Ele morre no caminho, né? Mas a navegação é concluída. E qual era o grande medo deles quando estavam voltando, já em péssimas condições? O grande medo deles, depois de terem contornado as Américas, passado pela Oceania, pela Ásia, é chegar na África e dar de frente com navios portugueses. Né? Então, eles sabiam que toda a costa africana era muito bem vigiada, era muito bem controlada por navios portugueses. Então nós temos colônias portuguesas na Ásia, né? Existe uma cidade, até hoje, né? Uma cidade na Índia chamada Goa, e em Goa, nessa cidade na Índia, fala-se português, fala-se até hoje português. Tá? Temos colônias africanas, as colônias africanas vieram mais tarde, né? Angola, Moçambique, né? Temos aí algumas colônias africanas, umas colônias portuguesas na África. Né? Açores, né? Temos algumas ilhas portuguesas aí também perto da África. Temos colônias portuguesas
no Extremo Oriente, né? Exemplo, como se fala pão em japonês? Pão em japonês é pão, né? É pão mesmo. Uma palavra que os japoneses aprenderam com os portugueses. Aliás, foi depois de terem tido contato com os portugueses é que os japoneses fecharam os seus portos às nações, né? A todas as nações. Depois de terem contato com o povo português, que os japoneses se isolaram do resto do mundo, né? Só vão sair desse casulo lá no início do século XX, praticamente, finalzinho do século XIX. Bom, enfim, temos colônias portuguesas no Extremo Oriente, que é o Timor-Leste, né? O Timor-Leste, que é no extremo da Ásia, enfim. Bom, isso é tudo uma consequência, né? Tudo isso é uma consequência de Portugal ter sido um dos primeiros estados, um dos primeiros países a se formar. Tá? E para se formar, né, depois de se formar, o Estado português precisa regular a vida, precisa regular as suas instituições. Agora que Portugal existe como Estado, né, ele tem instituições, ele tem vários aspectos da vida que ele precisa regular. Né? Vários aspectos da vida dos súditos, da nobreza, do clero e etc., que o Estado português precisa regular. Então você já vê logo no início do Estado português, logo na gênese, na origem do Estado português, você já percebe a importância que o direito tem, que o direito teve, né, para organizar o Estado português. Tudo bem, o Estado português foi criado na segunda metade do século XIII. Show de bola, bacana. Nem se falava português ainda como nós conhecemos, né? A língua ainda era o galego-português, né? O galego-português. Então, a língua portuguesa como nós temos hoje, que é uma influência latina, né? Do latim vulgar, né? E uma influência árabe, o português que nós falamos também tem uma influência da língua árabe, pequena, mas tem, né? Celta um pouco também tem, enfim. Então, você vê logo no início da formação do Estado português a importância do direito para regular a vida institucional daquele não só institucional, né, das instituições, sim, e também do povo que vivia naquele estado, tá? Que vivia naquele estado. Então, isso é feito como? O que Portugal conhecia, o que aquela região da Lusitânia conhecia a nível de direito? Ora, né, o que eles conheceram? Eles conheceram o direito romano. Né? Eles conheceram o direito romano. Então foi do direito romano, foi a partir do direito romano que o Estado português lança as bases para a construção do seu próprio direito. Né? E a partir disso, claro, ele cria também uma estrutura judiciária. Né? Mas vamos ver isso já já. Tá? Então, a gênese do direito português, ela surge, né? A gênese do direito português surge das cinzas do direito romano. Surge das cinzas do direito romano. E aí, meus caros, no intuito de regular a vida, né? no intuito de regular o direito no Estado, nós temos as ordenações do reino. O que são as ordenações do reino? São três, tá? São três ordenações e elas são grandes compilações. Né? Então, o que é uma ordenação do reino? Uma ordenação do reino significa o seguinte: o rei pega várias leis, vários decretos, né? Várias leis, várias normas jurídicas, tá? Várias normas, e ele junta num único documento. Isso é uma compilação. É mais ou menos como a CLT. Né? A CLT não é um código. A CLT, que vocês vão estudar em Direito do Trabalho, não é um código. É uma consolidação de leis trabalhistas. Então são várias leis trabalhistas que são trazidas e compiladas em um único documento, que é a CLT. Então as ordenações do reino são mais ou menos isso. São várias leis, vários decretos esparsos, que estão espalhados pelo ordenamento jurídico português, que o rei manda fazer com que eles sejam compilados, condensados em um único documento. Tudo bem?
Então são três grandes ordenações, né? Então nós temos as ordenações afonsinas, tá? Toma um pouquinho de água aqui que eu falo muito. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem, tá? Peça para eu falar mais devagar, me avisem no fórum, me avisem no chat, que eu tento falar um pouco mais pausadamente. Então, nós temos as ordenações afonsinas do rei Dom João Afonso, né? Dom João depois Dom Afonso, tá? Que tinha as ordenações do reino. Então, a primeira ordenação foi a ordenação afonsina, as ordenações afonsinas, no reinado de Dom João I, depois até Dom Afonso, né? O rei Dom Afonso. Qual era o propósito da ordenação afonsina, das ordenações afonsinas? O grande propósito das ordenações afonsinas era buscar o afastamento de Portugal de uma outra região muito importante nessa história. De uma outra região que é muito importante nessa história. Quando o Estado português se forma, a Espanha ainda não existia como Estado. A Espanha, na verdade, é o resultado, né? É a somatória de quatro províncias diferentes. Tá? Isso aconteceu um pouco depois. As províncias já existiam. Então, a primeira grande província, né? A primeira província espanhola é a província de Castela, região de Castela, região de Aragão, região de Navarra e região de Castela, Aragão, Navarra e Leão. Leão, Castela, Aragão e Navarra. Perfeito. Tá? Então essas são as grandes regiões que depois viriam a formar o Estado espanhol. E a mais poderosa, a mais rica delas é a região de Castela. Tá? Inclusive a província onde fica a capital, Madrid, é chamada Castela a Velha. Né? Castela a Velha. A região de Aragão é hoje onde fica a Catalunha, região aragonesa. Né? A região de Leão fica no norte ali mais ou menos, se não me engano, no norte da Espanha. Tá? No norte da Espanha, próximo de Portugal. E a região de Navarra fica na divisa, fica bem ali na divisa, né? nos montes Pirineus, na divisa entre a Espanha e a França. Mais ou menos isso. Tá? E a mais poderosa delas, e que consegue reunir as outras três, é a região de Castela. Bom, e a região de Castela e depois o Estado espanhol sempre desejaram o primo pequeno. A Espanha sempre cobiçou muito o Estado português. Tá? Muito. Desde antes da formação do Estado espanhol, Castela já buscava, né, a formação de um Estado, mas um Estado que envolvesse também a região lusitana, que envolvesse também a região portuguesa. Tá? Bom, nesse sentido, as ordenações afonsinas visam justamente afastar, né, criar uma identidade cultural em Portugal que afaste os portugueses de Castela, afaste os portugueses do que viria a ser o Estado espanhol. Criar, então, um sentimento nacionalista no povo português. O sentimento de gostar de ser português, da importância de ser português. Né? E que isso era muito melhor do que fazer parte do reino castelhano, né? Do reino de Castela. Tá? E é essa parte justamente que vê um aumento no poder real. Tá? Vê um aumento no poder real. Nós temos também ainda, né, coloquei aqui, a Revolução de Avis, que foi uma grande revolução, levou a uma grande revolução depois, né, tecnológica, política e etc. O Infante de Sagres, a escola de cartografia e navegação, tudo isso é mais ou menos aqui nessa época. Né? Então, o Estado português se preparava nesse período, né? Ele se preparava para se lançar, às grandes navegações. Né?
Então o Estado português ele se consolidava, né, vamos dizer assim. Tá? Então nós estamos criando uma identidade portuguesa, uma cultura portuguesa, fortalecimento do poder do rei, para que depois seja possível que Portugal se lance nas grandes expedições que são as navegações do século XVI. Tá? Então é nesse momento que se cria uma estrutura judiciária para Portugal. Tá? Então cria-se aqui, institui-se a ideia do juiz, né, do cargo de juiz, dos cargos públicos e de como eles funcionam, quais são as obrigações e etc. Tá? De forma que as ordenações afonsinas são divididas, se não me engano, em 5 partes. Tá? A primeira é chamada Iudex, que fala do juiz e dos outros cargos públicos. Tá? Iudex, que fala do juiz, dos outros cargos públicos, fala dos benefícios do rei, os benefícios da nobreza, né? Basicamente isso. Depois temos o Iudicium, que fala do processo. Tá? O Iudicium estabelece garantias para o rei, para a nobreza, para o clero, tá? Para pessoas especiais, em detrimento do cidadão comum, né? Em detrimento do súdito comum. Tá? Então o Iudicium, que basicamente, né, traduzindo do latim para o português, seria algo relacionado ao processo. Tá? Nós temos que são estabelecidas algumas garantias e alguns poderes para algumas partes, né, da sociedade. Nós ainda temos uma sociedade muito próxima da sociedade feudal. Né? Então, nós temos ainda o clero, a nobreza e o rei com benefícios especiais. Né? Nós não podemos dizer que o Estado português é um Estado feudal, hein? Muito cuidado. Eu disse que a sociedade era próxima de uma sociedade feudal, mas não é. Mas não é uma sociedade feudal propriamente dita. Nós já temos a criação de um Estado independente, autônomo, já temos o rei que está se consolidando como soberano. É verdade que nas ordenações afonsinas o rei ainda não tinha poder para subjugar toda a sociedade portuguesa. De fato, ainda não tinha. Ele estava buscando o poder absoluto. Ele ainda não tinha poder absolutista. Tá? Mas era algo muito próximo disso. Depois nós tínhamos o cleros, que estabelecia a relação do Estado português com a Igreja Católica. Nós temos que lembrar que no século XIII, século XIV, nós ainda tínhamos a Igreja Católica como uma instituição extremamente poderosa, né? Uma instituição que controlava grande parte da sociedade da época. Então, várias normas que eram editadas pelo Papa, acabavam sendo aceitas goela abaixo pelo Estado português. Tá? E as relações dos bens da igreja, né, os bens da igreja, a relação da igreja com o Estado português, etc., e as próprias regras que a igreja estabelecia para os seus fiéis, para os indivíduos, né, para os súditos do Estado português, eram estabelecidas nesse terceiro livro, no Cleros. Né? Nós temos a conúbia que vem regular o casamento, né? Conúbia, que vem regular o procedimento, né, de casamento, os direitos do marido sobre a mulher, questão de dote, enfim, filiação, né, então questões relativas ao casamento e família, né, formação da família, falando ainda um pouquinho de bens, né, e os crimes, o crimen que vem estabelecer os crimes. Então, basicamente, nós temos aqui o Pentateuco, né, das ordenações afonsinas. O Iudex, o Iudicium, o Cleros, Conúbia e o Crimen. Tudo bem? Basicamente é isso. Professor, e chegou a valer no Brasil? Não. Até porque o Estado brasileiro não existia ainda. Né? O Estado não existia mesmo. A colônia, né, na América do Sul ainda não existia. Tá? Aliás, o continente americano nem havia sido descoberto ainda. Né? Lembrando que Cristóvão Colombo aporta, né, em El Salvador em
1492, então ainda falta um pouquinho, tá? O Brasil, a América do Sul, a América do Norte, enfim, nada disso foi descoberto ainda, tá? Bom, qual era o problema das ordenações do reino, as ordenações afonsinas? É que elas eram gigantes. Elas eram gigantes. Né? E para que você publique uma ordenação dessa, você precisa que pessoas escrevam o código. Toda vez que você vai publicar, alguém tem que escrever inteiro. Por quê? É lógico, né, meu aluno, meu querido aluno? Nós ainda não temos Johann Gutenberg, né? Johannes Gutenberg ainda não inventou a máquina de prensa, né? Ainda não inventou a imprensa. Então, o único jeito de fazer publicar as ordenações afonsinas era copiando, transcrevendo, né? Toda a ordenação, copiando tudo. Né? Era um documento extremamente extenso, publicá-lo era muito difícil. Tá? Era muito difícil, era muito trabalhoso. Então era muito difícil fazer com que essas regras, né, com que as ordenações afonsinas chegassem ao conhecimento de todos os portugueses. Né? Era muito difícil publicar. Né? Nós já tínhamos aqui no Estado português, nós já tínhamos mais gente que sabia ler e escrever. Nós temos aqui uma das universidades mais antigas do planeta, né, a Universidade de Coimbra. Então já tínhamos bastante pessoas aptas a lerem e escrever, né, a ler e a escrever. Então era perfeitamente possível que fosse compreendido, né, que as ordenações afonsinas fossem compreendidas. O problema é que era muito difícil, era muito trabalhoso copiar isso tudo, levava muito tempo. Então, depois que Gutenberg na Prússia, né, no que viria a ser a Alemanha, inventa a imprensa, depois que Gutenberg inventa a imprensa, as ordenações do reino, né, as ordenações afonsinas são atualizadas, né, nas ordenações manuelinas de Dom Manuel. Tá? Dom Manuel, por isso ordenações manuelinas. Então, as ordenações manuelinas vêm com a imprensa, chegam, né, a Portugal através da imprensa, então muito mais rápida, muito mais fácil a difusão dessas normas, muito mais fácil a pulverização dessas normas pelo Estado português. Tá? E é justamente aqui nessa época, né, nós estamos aqui no virada do século XV para o século XVI, né, é que nós teremos, né, as grandes navegações, a expansão marítima, o périplo africano, né, a catequização de índios e de nativos, né, grandes avanços tecnológicos e filosóficos por parte do reino português. Né? Caravela deixa de ter quatro pontas, né? A vela da caravela deixa de ter quatro pontas, passa a ter três, o que permite, enfim, navegação mais rápida e etc. Bom, enfim. Então, nesse momento, né, já temos a imprensa. Tá? As ordenações manuelinas apresentam uma grande preocupação com o trabalho do Estado de fornecer a justiça. Tá? Então, desculpa. Então, as ordenações manuelinas, elas você verifica no teor, depois vocês podem até acessar, né? Se vocês colocarem na internet ordenações afonsinas, manuelinas, vocês vão achar, existem, tá? Para fins históricos, né? Para fins históricos. Então, você tem uma preocupação muito grande com o trabalho que o Estado tem, a função do Estado de administrar a justiça. Tá? Então você tem você tem aqui um grande trabalho, né, normativo no que diz respeito ao trabalho dos juízes, ao papel dos juízes, aos tribunais, né, espalhados pelo Estado português, né, a Corte de Suplicação, que seria a Suprema Corte Portuguesa, né, o Tribunal de Suplicação, a Corte de Suplicação em Lisboa. Né? E uma característica interessante, né, é que enquanto que as ordenações afonsinas estabeleciam, lá no segundo livro, no Judicium, estabeleciam algumas regulação, né, dos direitos
para muçulmanos e judeus, temos que lembrar que no finalzinho do século XV, os judeus são expulsos do Estado português. Né? Então, os judeus na Península Ibérica, de uma forma geral, os judeus ou são forçados a se converter ao catolicismo. É o caso dos cristãos novos, né? São chamados cristãos novos, que depois receberam outros nomes, né? Depois de serem convertidos ao catolicismo à força, eles recebem outros nomes. Que nomes? Nome de planta. Nome de planta. Tá? Não tinha mais nome para colocar neles, botaram nome de planta. Então, Parreira, Oliveira, Macedo, Vieira, enfim, Mangueira, todos esses nomes de plantas você pode escrever, né, que são de famílias que tinham lá no início, né, que tinham lá no passado ascensão judaica, né, descendência judaica, e acabaram sendo forçados a se converter ao catolicismo. São os cristãos novos. Não quis, né, o judeu que não se converteu, ele foi perseguido e expulso do Estado português. Muitos foram para onde? Grande maioria do pessoal que saiu da Península Ibérica, grande parte do pessoal que saiu da Península Ibérica foi para uma colônia espanhola na Europa, uma colônia espanhola na Europa. Na verdade, não é uma colônia espanhola, né? É parte da Espanha, depois conseguiu independência, que era o Reino dos Países Baixos, né? Que você popularmente conhece como Holanda. Tá? Então, o pessoal de Portugal e Espanha, os judeus de Portugal e Espanha, grande parte deles fugiram para uma colônia, né, para uma parte espanhola, que é a Holanda, depois se tornou independente. Né? O Reino dos Países Baixos depois se tornou independente. Tá? Não confunda, né? Holanda, na verdade, é uma parte dos Países Baixos. A gente chama de Holanda porque a Holanda é a maior parte desse reino. Né? A Holanda do Norte e a Holanda do Sul são as maiores partes desse reino, mas ela tem o nome mesmo é Reino dos Países Baixos, cuja capital fica em Amsterdã. Né? Amsterdã, ou em português de Portugal, Amsterdão. Né? Amsterdão. Um grande filósofo que vocês talvez conheçam, né? É o filósofo holandês Baruch de Spinoza. Baruch, que vem do judeu, né? Do judaico, que é a mesma coisa que Barak para o árabe. Para o árabe é Barak, para o judeu é Baruch, mas traduzindo significa Bento, Benedito, Bento. Tá? Baruch de Spinoza. Né? Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza foi um grande poeta, foi um grande filósofo holandês, judeu, filho de pais portugueses. Filho de pais portugueses fugidos da perseguição aos judeus em Portugal na virada do século XV para o século XVI. Tá? Então, temos aí essa só para ficar o registro, né? Só para ficar o registro. Bom, vamos para frente. As normas, meus caros, as normas que saíam através das ordenações manuelinas, que já não mais falavam dos judeus, né? não mais davam direitos nenhum para os judeus, até porque foram expulsos, vinham na forma de decretório. O que é um decretório? As normas vinham na forma de comandos, né? Vinham na forma de comandos, na forma de ordens. Tá? Então o decretório ele vinha na forma de comandos, de ordens. Né? E as ordenações manuelinas tiveram uma ideia muito interessante. Elas tentaram não ser tão longa quanto as ordenações afonsinas. Então as ordenações manuelinas, elas disseram o seguinte: tudo bem, nós não vamos conseguir regular todos os aspectos da vida, é impossível. Né? As ordenações manuelinas vão ter lacunas, vão ter buracos nas regras? Vão, sim. Nós não vamos tentar falar de tudo, que nem as ordenações afonsinas. Ah, professor, e agora? E quando acharem um buraco? Tem uma situação que não tem norma, e agora? Então, as ordenações manuelinas estabeleceram que se houvesse, né, uma situação para a qual não tivesse norma,
ia se aplicar subsidiariamente o direito romano. O direito romano. Então, o direito romano entra como subsidiário do direito português nas ordenações manuelinas. Então, em primeiro lugar, aplica-se o direito português. Ai, não tem o direito português para aquele determinado acontecimento da vida. Ótimo, então vamos aplicar o direito romano. Entenderam? Por isso que é subsidiário, né? Aplica um, depois o outro. Tá? Outra questão, né? Eu falei da preocupação com o processo e a justiça. As ordenações manuelinas encorajavam muito a vinda de estudiosos de outros estados para desenvolverem o direito português. Então, que viessem de outras províncias, da França, da Espanha, da Inglaterra, enfim, viessem de outros locais para desenvolver o direito português e dar um outro olhar para o direito português, desenvolver o direito português cientificamente. Essas pessoas ficaram conhecidas, né, foram chamadas para ocupar a magistratura, ficaram conhecidas como juízes de fora. As ordenações manuelinas falam que um determinado número de juízes deveriam ser juízes de outros países, de outros estados, que deveriam ser chamados, convocados, né, convidados para servir no Império Português. Então esses juízes ficaram conhecidos como juízes de fora. Né? Então você tem a cidade mineira, não é coincidência, não é coincidência. Você sabe agora de onde saiu esse nome. Né? A preocupação que o Estado português tinha com o desenvolvimento científico do direito português, de modo a convidar grandes estudiosos do direito de outros países para fornecerem o seu intelecto, o seu insight científico para o direito português. Eram os juízes de fora. Tá? Então, agora você já sabe. Tá? E aí as ordenações manuelinas ficaram muito mais fáceis de divulgar. Primeiro porque elas eram menores, né, eram bem menores. Segundo porque você tinha, né, a grande invenção do século XVI, que foi a imprensa criada por Johannes Gutenberg. Né? Então, bem mais fácil. Tá? Ficou bem mais fácil difundir as ordenações manuelinas. Por fim, temos a terceira, que são as ordenações filipinas. Ordenações filipinas. Por quê? Porque elas são em nome de Filipe II da Espanha. Ué, professor, tem alguma coisa estranha aí. Como assim Filipe II da Espanha? Pois é, meus caros. Pois é. No final, caminhando para o finalzinho do século XVI, o Brasil já estava descoberto. Né? No final do século XVI, o rei português, o rei Dom Sebastião, um rei que cresceu ouvindo as novelas de cavalaria, né? Um rei que cresceu, passou a sua infância, né, sendo alimentado com as histórias do rei Arthur, que passou com as grandes histórias das cruzadas. Ele era fascinado pelas cruzadas e por combater os muçulmanos. Então, Dom Sebastião, rei português, convoca uma cruzada para o Marrocos, a região do Marrocos. Tá? Então ele parte com os soldados portugueses para combater os muçulmanos no Marrocos. O que acontece? Ele morre. Claro. Né? Então, enfrentando os muçulmanos no Marrocos, no norte do Marrocos, tá? Tomba o rei Dom Sebastião. E agora Portugal não tem mais rei porque ele não tinha filho. Dom Sebastião não deixou filhos, não deixou herdeiros. E agora? Ele tinha um tio. E quem era o tio? O tio era o rei da Espanha. E aí a Espanha conseguiu aquilo que ela sempre quis. A Espanha conseguiu aquilo que ela cobiçou há praticamente 300 anos. Né? Ela conseguiu ter sob a mesma coroa o Estado espanhol e o Estado português. Então, passou a viger em Portugal e, por consequência, na nossa colônia, Terra Brasilis, né? Então, passou a viger em Portugal e no Brasil, na colônia, né? Nas colônias, todas as colônias portuguesas, e o Brasil não é exceção, né? Passou a viger, então, as normas espanholas.
que são as ordenações filipinas, que entraram em vigor, né, em 1603. Então, com a morte de Dom Sebastião, do rei português, em 1578, nós tivemos um fenômeno que foi a União Ibérica, a união de Portugal e Espanha sob uma única coroa, a coroa do rei Filipe II da Espanha. Filipe II, o mesmo, esse mesmo, aquele mesmo da Invencível Armada, que declarou guerra à Inglaterra, sabe? Sabe, eu tenho certeza que você sabe. Declarou guerra à Rainha Elizabeth I. Sabe? Não? Você não sabe, vai pesquisar. Então, é o mesmo rei, tá? É o mesmo rei. Então nós temos aqui a União Ibérica, Portugal e Espanha sob domínio da coroa espanhola. E claro, todas as colônias portuguesas estão no balaio, passam a viger então as ordenações filipinas. Contudo, Portugal, a muito custo, vende, né, para a Espanha que Portugal manterá o poder sobre as suas colônias. Então, apesar de Filipe II ser o rei da Espanha, as colônias portuguesas não passam a ser, ipso facto, não passam a ser imediatamente colônias espanholas. Elas continuam colônias portuguesas. Só que as colônias agora, elas têm um vínculo de proximidade muito maior. Tudo bem, Portugal preserva as suas colônias. Mas quem reina sobre Portugal? A Espanha. Tudo bem, a colônia, né, o Brasil, não é espanhol. Não é espanhol. Mas o rei da Espanha, o rei de Portugal é espanhol mesmo. Então, as colônias elas passam a ter um tratamento muito mais próximo. Né, muito mais próximo. Isso foi muito bom para nós. Tá? Isso foi muito bom para. Foi ruim e foi bom. Teve coisas boas e teve coisas ruins. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Tá? A União Ibérica dura 30 anos. A União Ibérica dura 30 anos. Depois de 30 anos, o Estado português consegue se separar da Espanha, apesar da Espanha querer muito a unificação. A Espanha que queria demais a unificação. Portugal consegue separar. Só que é o seguinte, Filipe II drenou os cofres portugueses. Acabou. Tá? Então o Estado português ele se torna independente da Espanha, mas ele está acabado, ele está em ruínas. Tá? E continua se aplicando, apesar da independência de Portugal frente à Espanha, as ordenações filipinas continuam sendo aplicadas. Tá? Portugal não faz uma lei nova, continuam sendo aplicadas. E no Brasil elas vão de 1603 até o século XX, até 1916. Então elas vão do século XVII, do iniciozinho do século XVII, até o início, né? O início do século XX. Então, nossa, professor, foi isso tudo? Foi. As ordenações filipinas, a ordenação de Filipe II da Espanha, vigiu no Brasil. A Primeira Guerra Mundial estava rolando, 1914, né? 1914 a 1918. O Brasil ainda tinha, né, as ordenações filipinas lá do século XVII produzindo regras. Avançado, né? Mas enfim, vamos lá. Só algumas curiosidades, meus caros. As piores penas nas ordenações filipinas eram, primeiro, a morte, tá? Então a pena de morte. Depois, o degredo para o Brasil. O degredo para o Brasil era uma das piores penas, né? Uma das penas mais graves das ordenações filipinas. Não faz besteira. Se fizer besteira, você é mandado para o Brasil, hein? Não, pelo amor de Deus, tudo menos isso. Ou a infâmia. Bom, a pena de morte ela é bem autoexplicativa. Né? Acho que não preciso tecer maiores comentários. O degredo para o Brasil era o seguinte: a pessoa era condenada, né? A viver no Brasil. Numa pena gravíssima. Temos que lembrar que início do século XVII, o que era o Brasil? Nada. Né? Nada, ainda. Né? Temos ainda a infâmia. O que é a pena da infâmia? A infâmia é o seguinte: aquela família morreu, né? O pai cometeu o delito. A família morreu. Ninguém mais fala com a família. Eles existem, eles estão vivos, mas ninguém mais fala com eles, ninguém mais faz negócio com eles. Eles perdem todos os seus bens,
Se for nobre, perde os títulos, perde tudo. Tá? É uma pena muito grave também. A infâmia, talvez, eu não sei, né? Depende muito da visão de cada um. Mas para mim, acho que é pior até que a pena de morte. Né? Você vive, mas você não existe mais, né, para o Estado. Você está vivo, mas você não existe mais. Né? Bom, enfim. Nós temos nesse período, meus caros, a consolidação, efetivamente, a consolidação do poder soberano real. Então é nesse momento que o rei, no caso o rei espanhol, né, consegue, e depois o rei português, né, quando Portugal se torna independente, consegue efetivamente o poder soberano. Né? As ordenações filipinas prevêem também a intervenção do Estado na economia. Então, um Estado altamente ativo na economia, ativo nas negociações entre particulares, ativo nas questões de tabelamento de preço, né? E nós temos efetivamente a centralização político-administrativa do Estado e das colônias, né, na pessoa do rei. Então aqui finalmente nós podemos dizer, né, que finalmente nós temos um rei absolutista. Tá? Antes o rei buscava o absolutismo, ele buscava o poder absoluto. Então nós podemos dizer que finalmente nas ordenações filipinas o rei, seja o rei espanhol primeiro, seja o rei português depois, conseguiu. Né? O rei conseguiu. Temos ainda uma questão importante nas ordenações filipinas, que é o afastamento do poder da Igreja Católica. Com a soberania do poder do rei, o rei bota para escanteio o poder da Igreja Católica. O rei consegue agora fazer frente à Igreja Católica. Nós temos que lembrar que a Igreja Católica produzia normas através do Papa, bulas papais, documentos normativos que tinham que ser aplicados nos estados. Então os reis, eles não tinham escolha, eles tinham que aplicar, eles tinham que reconhecer a autoridade do Vaticano sobre algumas questões. Tá? Vários reis chiaram. Vários papas foram mortos por reis, sim. E também, da mesma forma, a Igreja Católica destronou e assassinou vários reis que se recusaram a aplicar e a reconhecer a autoridade do Vaticano sobre certas questões. Então nós tivemos reis que foram assassinados, destronados por papas, e nós temos papas que foram depostos, foram assassinados também por reis. Então é só quando o Estado consegue ser soberano, agora sim, agora ele tem força suficiente para botar o poder da Igreja Católica para escanteio. Então a Igreja Católica continua existindo? Continua. Mas quem é o chefe da Igreja Católica no Estado? Quem é o chefe da Igreja Católica em Portugal? Ou na Espanha? Ou mesmo no Brasil? O rei. Não é mais o Papa. O Papa deu a bula. Vai aplicar no Brasil? Vai, se o rei concordar. Agora vai se o rei concordar. Agora o rei tem força para dizer, não, Vaticano, isso aqui eu não concordo não. Então, é aqui que o poder da igreja, né, o grande poder da igreja, da instituição católica, sobretudo da instituição católica, né, para nós latino-americanos, sobretudo a tradição católica é muito mais poderosa, né, muito mais incipiente do que a tradição protestante. Tá? Nós já tivemos, né, a Revolução Protestante, a Renovação Protestante, já tivemos também o Concílio de Trento, né, que foi um grande evento da Igreja Católica, né, onde foi estabelecida a Contra-Reforma, né, a Contra-Reforma ao movimento protestante, a Reforma Protestante. Então isso já aconteceu. Tá? Então é nesse momento então que o rei consegue barrar, né, todo o poder e a autoridade do Vaticano. Bom, e aí, nas ordenações filipinas, meus caros, nós temos o quê? Nós temos regulações, né, sobre o direito administrativo e organização judiciária. O que é isso? O que é o direito administrativo? O direito administrativo estabelece a regulação, né, é o direito que regula como o Estado funciona, como ele gere as suas instituições,
como que funcionam, né, os deveres e direitos dos cargos públicos, né, os bens públicos, questão dos bens públicos, servidores públicos, repartições públicas, tá? Então tudo isso. E organização do Poder Judiciário, então tem também uma organização do Poder Judiciário. É nesse período que é criada, né, a Suprema Corte no Rio de Janeiro, que é o Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro. Tá? Meus caros, cuidado. A Suprema Corte hoje é o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. Naquela época, a Suprema Corte era o Supremo Tribunal de Justiça. Não confundam. Hoje eu tenho aluno que confunde, né? Supremo Tribunal Federal. O que é o Supremo Tribunal Federal? É a Suprema Corte Brasileira hoje. É a corte responsável pela interpretação, por garantir a interpretação das normas da Constituição Federal. E nós temos ainda o Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Não confunda o Supremo Tribunal Federal com o Superior Tribunal de Justiça. O que é o Superior Tribunal de Justiça? O Superior Tribunal de Justiça é a corte também em Brasília, responsável pela interpretação das normas, das leis, né, das normas federais. Das normas elaboradas pela União. Código Civil, por exemplo, Código Penal, Código de Processo Civil, enfim, as normas que são elaboradas pela União. Tudo bem? Não confundam. Então, naquela época, a Suprema Corte era o Supremo Tribunal de Justiça. Tá? Vocês falarem isso hoje, falar, nossa, professor, nossa, lá em Brasília, decisão do Gilmar Mendes no Supremo Tribunal de Justiça, eu vou aí e eu vou dar um beliscão no seu braço. Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. Tá? Cuidado, não se confunda. Cada um dos dois são órgãos diferentes, cada um deles com uma função diferente. Tudo bem? Depois nós temos, né, o segundo livro fala do direito eclesiástico, né, então estabelece ali ainda, né, regulando a relação do direito eclesiástico, né, da igreja com o Estado, coloca o rei como chefe, né? Coloca o rei como chefe da igreja naquele estado. Então, quem é o chefe da igreja no estado português, no estado espanhol e nas colônias, respectivas colônias de Portugal e Espanha? O rei Filipe II, no caso. Direito ainda dos fidalgos, dos nobres, né? Dos fidalgos. Fidalgo é a aglutinação de filho de algo, filho de alguém importante, né? Fidalgo, tá? Então, dos nobres e ainda regulação de direitos dos estrangeiros. Depois nós temos o livro de número 3, que é o livro de processo civil. Né? E aí temos o livro 4, que é o direito civil e direito comercial. Então, direito civil, as relações entre particulares, e direito comercial, as relações dos atos de comércio, né? Proteção dos atos de comércio. E 5, tínhamos o livro de direito penal e de processo penal. Tá? Bom, depois disso, tá? Nós temos depois da independência portuguesa, né, em relação à Espanha, tivemos a ascensão do Marquês de Pombal, né, já na metade do século XVIII. Então já temos de novo o rei português, né, e vem estabelecer Portugal, que saiu da União Ibérica quebrado, Portugal que saiu destruído, né, Filipe II esvaziou o cofre português para bancar aquela invencível armada. Tá? Então, Portugal saiu acabada da União Ibérica. Nós temos o fortalecimento do rei português, dos poderes do rei português, né? Uma busca pela independência da Inglaterra, Portugal, que era muito dependente da Inglaterra, né? Tanto que, vejam, né, no Brasil não tinha fábrica de prego, né? O Brasil colônia não fazia nem prego. O prego vinha da Inglaterra, o prego era feito na Inglaterra. Tá? Então, nós já tínhamos a Inglaterra vivendo, né, a Revolução Industrial, século XVIII, então a Inglaterra já passava pela Revolução Industrial. Pombal busca emancipar o Estado português, tá?
E para isso, Portugal precisa de recursos, então ele põe ainda mais pressão sobre as colônias, né? Ainda mais pressão sobre as colônias. Suas preces serão atendidas porque esse vai ser mais ou menos o período em que nós vamos encontrar ouro e pedras preciosas na região das Minas Gerais. E aí o rei tem que tomar providências, né? Proibir a imigração, porque senão o Estado português ia esvaziar, né? Os portugueses queriam todos vir para o Brasil, né? O rei teve que tomar medidas lá em Lisboa para não esvaziar Portugal, para evitar que todos os portugueses viessem aportar nas Minas Gerais. Então, quando a gente estiver falando do direito das normas jurídicas aplicadas no Brasil, meus caros, vocês viram que as ordenações filipinas elas vão basicamente até o século XX, né? Até o início do século XX. Elas vão até 1916, né? Por que 1916? É em 1916 que nós ganhamos o nosso Código Civil, nosso primeiro Código Civil, né? Que foi de 1916 até 2002. Em 2002, nós ganhamos o nosso segundo Código Civil, que é o Código Civil atual, né? O Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2003, que é o que vocês devem estar estudando, não sei se é com o professor Ícaro, não sei, tá? Mas é o que vocês estão estudando. Então, é o nosso segundo Código Civil, né? Então, vocês veem quanto tempo, né, as ordenações filipinas vigeram, né, estiveram em vigor aqui no Brasil. Tá? Então, geralmente, quando a gente estiver falando do direito brasileiro na fase de colônia, na fase de Reino Unido, vocês ter que lembrar que quase sempre nós vamos estar falando das ordenações filipinas. É claro que depois os reis portugueses vão dando a sua cara, né? Vão dando as ordenações filipinas a sua cara. Mas o grosso da ordenação, do código do ordenamento jurídico na colônia brasileira são as ordenações filipinas. Tudo bem, meus caros? Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer de uma forma muito clara, tentei fazer de uma forma divertida. Eu sei que é cansativo para vocês, eu entendo mesmo, tá? Eu peço para vocês terem força, eu peço para vocês, nós estamos juntos, entendeu? Estou junto com vocês aqui, tá? Não tá fácil para a gente também, professores, mas juntos a gente vai conseguir. Tendo dúvida, me pergunta, cara, me questiona, não fica com dúvida, tudo bem? Galera, então um grande abraço, fiquem com Deus aí, tá bom? Continuem se protegendo, espero que estejam todos bem e espero eu que quanto antes a gente volte para a sala de aula. Essas aulas são muito ruins, né? A gente faz o melhor possível, mas é muito ruim você não estar com o aluno, né? Eu sinto falta de ver vocês, de contato com o aluno, eu sinto falta do cara a cara. Eu acho que a gente faz aqui o melhor que dá, mas tem que voltar, né? Tem que voltar. Bom, um grande abraço para vocês, gente. Boa tarde e até a hora do chat, né? No chat eu estarei com vocês. Tchau, tchau.